Olá, boa noite. Que alegria podermos juntos, como irmãos, como igreja, celebrar, cultuar ao nosso Deus. Seja bem-vindo ao culto da Nova Criação Church. Amém? Nós estamos falando sobre decisões. E decisão é um poder conferido a nós por Deus. Então, se nós podemos tomar decisões na nossa vida, é porque Deus nos deu essa liberdade de tomar, de decidir na nossa vida. Foi Deus quem nos deu, o nosso Pai Celestial, deu a nós o poder da decisão. Deus, ele não interfere nas nossas decisões, mesmo que elas não manifestam a sua vontade. Então, Deus deu para nós o poder da decisão e Deus não interfere nas nossas decisões. Deus, ele pode nos aconselhar, Deus pode nos orientar, Deus pode até mostrar o caminho, mas quem decide somos nós, sou eu e sou você. Deus conferiu a nós este poder. Amém? Hoje queremos falar acerca de uma decisão que traz libertação, cura, renovo e que tira de sobre os nossos ombros um peso que nós carregamos desnecessariamente. E nós queremos falar nessa noite sobre decida perdoar. Perdão, perdoar alguém é uma decisão. Então, isso você precisa deixar bem claro na sua vida. Perdoar não está ligado com vontade. Muitas pessoas dizem, eu não tenho vontade de perdoar, eu não sinto que devo perdoar. Isso é emoção. E perdão não está ligado com as emoções, perdão está ligado com uma decisão. Nós precisamos decidir perdoar, nós precisamos decidir viver liberando perdão para as pessoas. Com quem nós aprendemos a perdoar? Esse é o primeiro aspecto que eu quero deixar para a sua vida. Nós temos um Pai Celestial que perdoa. Nós temos um Pai Celestial, um Pai amado, um Deus que nos perdoa. Salmo 103, versículo 3 diz: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas doenças. Então, quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para o Senhor, quando nós olhamos para o nosso Pai Celestial, então, Ele não exclui alguns pecados. Ele não faz uma seleção daquilo que Ele perdoa e daquilo que Ele não perdoa. A palavra que todos os teus pecados é o mesmo que dizer todos os teus erros. A palavra pecado significa errar. Então, quando nós já cometemos um erro, nós já erramos. E o que Deus faz? Deus, ele perdoa todos os nossos erros. Não importa quantas vezes nós venhamos a cometer o mesmo erro, o mesmo pecado. Nós temos um Deus que perdoa todos os nossos pecados. O nosso pecado, ele gerou uma dívida para com o nosso Deus. E toda dívida, para ser quitada, precisa de um pagamento. Então, agora, quando eu peco, o meu pecado gerou uma dívida para com Deus. Eu estou em débito para com meu Deus. E precisa ser quitado essa dívida. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Como que eu vou poder quitar essa dívida que o meu pecado, que o meu erro gerou para com Deus? Morrendo. Porque o salário do pecado é a morte. O que quita essa dívida, o que quita esse débito é a morte da pessoa que errou. Então, quando a pessoa que errou, quando a pessoa que pecou, ela quer ter o seu débito quitado para com Deus, ela precisa morrer. É isso, a morte quita esse débito. Olha só o que Deus fez. Algo extraordinário, algo maravilhoso, algo que eu e você precisamos aprender com Ele.
Em vez de exigir o pagamento dessa dívida, Deus resolveu nos perdoar. Em vez de dizer, Rami, o teu pecado gerou um débito, e para você pagar esse débito, você precisa morrer. Mas eu te perdoo. Eu te perdoo. E sabem por quê? Porque era uma dívida impagável para nós. Seria a morte de todo aquele que pecasse. Ou seja, seria o extermínio, a morte de toda a humanidade. A nossa morte. Em vez de nos matar, Deus decidiu nos perdoar. Oh, glória! Aleluia! Amém. Havia um débito. Como que paga? Com a morte. Em vez de Deus matar a mim, em vez de Deus matar a você, Deus decidiu nos perdoar. Deus decidiu nos perdoar. Deus nos ensina que a falta de perdão mata relacionamentos. A falta de perdão mata, acaba com relacionamentos, seja entre casais, seja entre famílias, seja entre amigos, colegas, irmãos, inclusive irmãos na fé. A falta de perdão, ela mata, ela acaba com os relacionamentos. Não há erro ou pecado maior que o poder do perdão. Isso é algo importantíssimo para nós. Não há ofensa, não há algo que uma pessoa possa ter feito contra a outra pessoa que é maior que o perdão. O perdão, ele sempre é maior. A força que age atrás do perdão é maior. Por causa disso, Deus ele perdoa todos os nossos pecados. Isaías 59, versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que os nossos pecados, os nossos erros, eles nos afastam de Deus. Eles fazem com que Deus ele venha a encobrir o seu rosto para não nos ver. Então, quando nós erramos, quando nós pecamos, a consequência disso é que esses pecados causam separação, afastam as pessoas de Deus. Os nossos erros, os nossos pecados nos separam do nosso Pai Celestial. Novamente, Deus ele pode optar. Nós vimos que a primeira vez que Deus pôde optar, ele pôde optar em me matar ou em me perdoar. E ele optou por me perdoar, porque ele quer ter relacionamento. E agora, novamente, os meus pecados, eles nos afastam de Deus, eles nos separam de Deus. E Deus pode novamente optar. Ou viver afastado de mim, de que eu não chego mais na presença dele, eu não tenho mais acesso à presença dele, ou de me perdoar. Percebe que Deus ele também tem que tomar as suas decisões? Porque é justo, se o salário do pecado é a morte, é justo matar, porque é o salário. Mas ele decidiu nos perdoar. E é justo viver separado da pessoa que causou a ofensa, que causou o erro, que causou o prejuízo. Mas Deus decidiu nos perdoar. Deus decidiu nos perdoar todos os nossos pecados e erros, para não viver longe de nós. Que tremendo, que maravilhoso, algo extraordinário. Deus ele não olha para as nossas ofensas e para os nossos pecados. Deus olha para nós como alguém que deseja ter relacionamento. E pelo fato que nós erramos e nós pecamos, Deus agora diz, eu vou perdoar, porque eu não quero viver longe de você. Deus decidiu nos perdoar para não viver longe de nós. A solução para os relacionamentos que agora estão longe e separados é o perdão. Quantas e quantas pessoas
já não visito mais seus pais, já não visito mais aquela pessoa, aquela outra, já não tem mais comunhão. Antes eram amigos próximos, um vivia na casa do outro, mas houve uma situação, houve algo, houve um erro, houve um pecado, houve uma situação entre eles. E essa situação trouxe separação. Qual é a solução? O perdão. Porque entre nós e o nosso Deus não houve uma situação. A palavra de Deus diz que Deus perdoou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Para quê? Para viver conosco, para caminhar conosco. Deus decidiu viver com a humanidade. O diabo, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele achou que, através do pecado, agora o homem estaria eternamente afastado e longe de Deus. E é verdade. Porém, o amor de Deus foi maior. O amor de Deus foi maior. Deus decidiu perdoar-nos. Deus decidiu pagar a dívida. Não fomos nós que morremos, mas foi o Filho de Deus. Deus deu o seu único Filho, o seu bem mais precioso, para não viver longe de nós, para caminhar conosco, para participar da nossa vida, para celebrar conosco, para chorar conosco, para viver conosco em todos os momentos. E sabe por quê? Porque ele decidiu que nada nos separará do seu amor. E de que forma ele manifesta isso? Através do perdão. Deus decidiu perdoar todos os nossos pecados e erros para viver conosco num relacionamento de pai para filhos. Perdoar é a manifestação prática do amor de Deus pela humanidade. E quando eu e você decidimos perdoar, nós decidimos viver por este amor que Deus derramou no nosso coração. Romanos 5,5 diz, e a esperança não nos confunde, porque Deus derramou do seu amor no nosso coração. Então, o amor é a força que age e que nos leva, que nos impulsiona a perdoar as pessoas, as suas transgressões, os seus pecados e os seus erros. E não há transgressão, não há pecado, não há erro maior que o amor de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E não há nada no mundo maior do que o nosso Deus. Que tremendo, que maravilhoso. Nós temos um Pai que decidiu, por amor a nós, nos perdoar. Ele poderia nos matar, poderia, mas ele decidiu perdoar. Ele poderia viver longe de nós, afastado de nós, deixando que nós fôssemos entregues às nossas decisões e escolhas. Mas ele decidiu caminhar conosco. Como? Perdoando-nos. O amor é maior que qualquer ofensa, que qualquer pecado ou erro. Amém? O segundo aspecto que quero deixar para você nessa noite é algo novo que a palavra de Deus nos traz. Jesus também perdoa os nossos pecados. Nós lemos no texto de Lucas 5, do verso 17 ao verso 26, e aconteceu num daqueles dias, estava ensinando, e ali estavam assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. E procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhes, homens, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, que arrazoares?
em vossos corações, qual é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, logo diante deles e tomando a cama em que estavam deitados, foi para casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Meu irmão, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? O que é mais fácil? Esse texto, ele é muito importante para nós, pois ele apresenta algo novo. Como nova criação que nós somos em Cristo Jesus, nós não vivemos mais pelas coisas velhas. Nós vivemos pelas coisas novas. E aqui nós temos algo novo. Jesus trouxe para as pessoas da sua época algo novo, algo que eles não sabiam. Agora, Jesus também declara que ele perdoa pecados. Não só Deus, mas Jesus também. Jesus diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Jesus faz um milagre, ele cura o paralítico, como prova daquilo que ele também pode fazer. E o que Jesus também pode fazer agora? Perdoar pecados. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Então eu vou dizer, levanta-te, e ele vai levantar. Não como prova do milagre, mas como prova de que Jesus perdoa pecados. E naquele momento ele diz para o paralítico, pega sua cama, levanta e anda e vai para casa. E é isso que o paralítico faz. E o que Jesus provou, o que Jesus trouxe de novo para eles, Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem também tem poder para perdoar pecados. Para nós fica a pergunta, o que era mais importante naquela ocasião? O milagre ou o perdão dos pecados? Você já parou para pensar e meditar sobre isso? Qual era a maior necessidade daquela pessoa? O milagre para poder andar e caminhar e ir aonde quer? Ou o perdão dos seus pecados? O perdão, ele antecede o milagre. O perdão, ele vem antes do milagre. Nossos erros, os nossos pecados, eles não são maiores que o poder do perdão. Nós precisamos ter essa certeza, essa convicção. Não há nada que as pessoas possam nos fazer. Não há nada que nós possamos fazer para as pessoas que seja maior que o poder do perdão. Toda situação, ela é passível de ser perdoada, porque ela não é maior. Os fariseus sabiam que somente Deus perdoava pecados. Agora vem Jesus e ele manifesta a mesma obra de Deus, perdoar pecados e erros. Eles sabiam, Deus ele nos perdoa. Em vez de nos matar, ele nos perdoa. Em vez de Deus viver separado, ele nos perdoa. E vem o Filho de Deus, e o Filho de Deus manifesta a mesma obra de Deus, e ele diz, para que você saiba que eu tenho o poder de perdoar pecados. Levanta-te e anda. De que adianta, meu irmão, curar a paralisia física se a paralisia espiritual era maior? De que adianta curar apenas a paralisia física quando a espiritual era maior? Esse paralítico, ele tinha amigos que o levavam a todo lugar. A prova disso, que levaram a presença de Jesus. Aonde ele precisava, ele tinha amigos. Ele levavam para cá, levavam para lá, levavam para todos os lugares.
Mas estes amigos não podiam perdoar os erros e os pecados deste paralítico. A paralisia física o limitava fisicamente, condenando-o parcialmente. Mas seus pecados lhe trouxeram uma paralisia maior, condenando-o eternamente. Jesus, perdoando os pecados deste paralítico, traz libertação espiritual e restaura o relacionamento do mesmo para com Deus. Antes, este paralítico vivia afastado de Deus. Agora, perdoado, ele tem o seu relacionamento com Deus restaurado. Jesus sabia que quando ele voltasse na sua segunda vinda, este paralítico poderia receber de Deus um corpo novo, um corpo transformado. Mas, se ele não tivesse o perdão dos seus pecados, de que adiantaria um corpo perfeito e sendo condenado eternamente? Então, Jesus perdoa os seus pecados e o liberta ele da condenação eterna e dá a ele a vida eterna. Sem perdão, mas recebendo cura física, este homem ainda estaria eternamente condenado à perdição. Que poder tem o perdão? O perdão deve sempre anteceder a tudo o que fazemos, pois ele é restaurador, ele é libertador. Meu irmão, nós precisamos viver por esta verdade. Nós precisamos decidir perdoar tudo, todas as circunstâncias, todos os erros, todos os pecados que as pessoas fazem e cometem contra nós. Assim como o nosso Pai Celestial decidiu nos perdoar. Assim como Jesus veio manifestar a mesma obra de Deus, e ele agora diz, os teus pecados estão perdoados. E a vida daquele homem foi restaurada, a vida daquele homem foi libertada de todas as cadeias, de tudo aquilo que o separava de Deus. A cura só aconteceu como sinal de que Jesus perdoa os nossos pecados. Você sabe o que colocou Jesus naquela cruz? O meu e o seu pecado. E sabe o que Jesus fez comigo e com você? Ele nos perdoou. Ele pagou a dívida. Ele decidiu nos perdoar. Ele decidiu perdoar a você. Ele decidiu perdoar a mim. Nós hoje só podemos celebrar a ceia, participar da ceia do Senhor, comer do corpo de Cristo e beber do seu sangue, celebrar esta aliança maravilhosa que temos com o nosso Pai Celestial através de Jesus Cristo, porque Jesus decidiu nos perdoar. Ele decidiu nos perdoar. Decida você também viver por esta verdade de perdoar os pecados. O terceiro aspecto, e quero deixar para você meditar, nós podemos perdoar pecados. Olha só o que Jesus fala em João capítulo 20, versículo 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Primeiro Deus decide nos perdoar. Aí vem Jesus e também manifesta a mesma obra do Pai. E agora que nós também somos filhos de Deus, podemos e devemos de viver pela mesma obra do nosso Pai Celestial. E Jesus diz, se vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Que tremendo, que coisa maravilhosa. Primeiro decidiu perdoar pecados, depois aparece Jesus manifestando a mesma obra do seu Pai em perdoar os pecados. Eu e o Pai somos um. E agora Jesus diz que nós podemos perdoar pecados e que estes estarão perdoados. E sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque eu e o Pai, nós somos um, nós somos filhos de Deus, nós temos a mesma natureza de Deus, nós manifestamos a mesma obra de Deus. E quando nós manifestamos a mesma obra de Deus, Deus é glorificado. Se Deus, sendo Deus, decidiu não nos matar, mas decidiu nos perdoar, quem somos nós para reter o perdão às pessoas?
independente das suas ofensas, independente daquilo que fizeram a nós, independente de quanto que estrago fizeram para nós podemos perdoar. Porque o nosso pecado gravou o Filho de Deus na cruz do Calvário e Deus decidiu nos perdoar. Por quê? Porque Ele decidiu nos amar. O perdão é a chave que abre o cadeado, que mantém as pessoas presas à minha vida. Toda pessoa que você não perdoa, você vive arrastando para onde você vai. E a sua vida não avança, a sua vida não libera conquistas. Você tem uma vida travada emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Pastor, eu já fiz de tudo e não vai adiante, meu irmão. Peça para o Espírito Santo lhe mostrar se há alguém, alguma situação que você precisa perdoar ou pedir perdão. O perdão, ele é libertador na nossa vida. O perdão é a chave que abre os grilhões, que mantém situações presas à nossa vida. E nós apenas precisamos decidir perdoar. Perdoar não está ligado com sentimentos. Muitas e muitas pessoas, elas se desculpam por não perdoar outras pessoas, dizendo que não sentiam no seu coração o desejo de perdoar. Não, eu ainda não sinto que eu devo de perdoar. Sentir é sentimento. É uma emoção. Então, a pessoa precisa sentir uma emoção. Agora eu posso perdoar. Não. Deus não nos perdoou porque Ele sentiu que deveria de perdoar. Deus tomou a decisão de nos perdoar independente daquilo que fizemos. É uma decisão. Jesus decidiu nos perdoar, independentemente daquilo que fizemos. Perdão não é um ato da nossa alma, lugar onde se manifestam os sentimentos. Perdão é um ato espiritual. Deus é espírito e perdoou. Jesus perdoou, pois vivia cheio do Espírito. E como nova criação, que eu e você, que nós somos espiritual em Cristo Jesus, Deus espera que manifestemos atitudes espirituais, e dentre estas, uma delas é o perdão. Coisas velhas fazem parte do nosso passado. Sem Cristo Jesus, você não perdoava nenhuma ofensa. Mas agora que você vive em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus você é uma nova criação, então o perdão faz parte da sua vida. E a falta de perdão quer te escravizar. E nós vimos recentemente que nós devemos decidir viver em liberdade. Como é que eu posso viver em liberdade? Decidindo perdoar as ofensas das pessoas. Amém? Como último aspecto, decida perdoar. Deus perdoa, Jesus perdoa e eu e você perdoamos. Mas eu preciso decidir perdoar. Lembre-se, Deus resiste aos orgulhosos. O orgulho é um dos maiores fatores para a falta de perdão e que impede muitos de perdoar e pedir perdão. O orgulho impede muitas pessoas de manifestar o perdão. O orgulho, ele tende a aumentar a questão a ser perdoada. Qual foi uma situação que Deus não perdoou? Perdoou todos os nossos erros e todos os nossos pecados. Mas o orgulho quer colocar a pessoa acima de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Deus decidiu perdoar todos os nossos pecados. Mas a pessoa orgulhosa, ela não quer perdoar algo. E com isso ela quer se colocar acima de Deus. E a Bíblia diz que o orgulho leva as pessoas a cair. O orgulho. Então, nós não somos orgulhosos. Nós não vivemos pelo orgulho. Nós vivemos e manifestamos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O segundo aspecto que impede eu e você de decidir perdoar é viver na nossa alma.
A alma humana é o lugar das nossas emoções e da razão e do conhecimento. A alma sempre vai aumentar a situação, trazendo à tona a dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento. As pessoas falam, olha, o quanto eu sofri. Olha o quanto você me fez sofrer. Eu apenas preciso dizer, está perdoado? Você não sabe, você não tem ideia do sofrimento que essa situação trouxe para mim. Isso é alma. Eu e você, nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito, porque nascemos de novo. Mas nós vivemos no espírito. E perdoar é uma decisão espiritual. Então, você não deve descer de nível na sua vida cristã. Você não deve descer ao nível da alma, dos sentimentos, do entendimento humano. Nós vivemos por algo que é maior, que é libertador, que é transformador, que manifesta a vida de Deus. E a vida de Deus manifestou o perdão à humanidade. Agora devo simplesmente perdoar, dizem as pessoas. Por quê? Porque Jesus levou na cruz todas as nossas dores e sofrimento. É verdade. Existem algumas situações que podem ter trazido dor e sofrimento na minha vida. Mas a Bíblia diz que Jesus levou na cruz do Calvário todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. Então, meu irmão, qual é a dor que você carrega? Se você carrega alguma dor e carrega algum sofrimento na sua vida que alguém lhe causou, você apenas a carrega porque não deixou Jesus levar na cruz do Calvário. Como que eu vivo livre dessa dor e desse sofrimento? Perdoando. No momento que você perdoar, aquela situação não estará mais. E aquela dor, aquele sofrimento que tem trazido tanto sofrimento sobre a sua vida, desaparecerá. Não viva na alma, viva no espírito. Um outro aspecto, não se vingue. Perdoar é libertar as pessoas da sua ofensa. Muitos perdoam as pessoas, mas começam a vingar, a diminuir a outra pessoa, a tratá-la mal. E muitas vezes se afastam completamente. Sabe por que Deus anda comigo e com você? Porque Ele decidiu nos perdoar. Meu irmão, nós precisamos manifestar a vida de Deus. A vida de Deus não é afastar a pessoa, mas é atrair as pessoas, independentemente das suas ofensas, independentemente dos seus pecados e dos seus erros. O perdão é maior que as situações. Não afaste pessoas, atraia pessoas, porque Deus sabe que no nosso relacionamento haverá situações em que nós precisamos perdoar. Precisamos manifestar o perdão. Eu quero que você preste atenção numa história, um testemunho que aconteceu de como Deus tratou a vida de uma pessoa. Quando no ministério nós trabalhávamos com grupos familiares, esses grupos então tinham coordenadores que coordenavam um X número de grupos familiares, às vezes 7, 5, 3. E esses coordenadores, eles intervinham naqueles grupos familiares quando havia alguma situação. E aconteceu comigo que num dos grupos familiares aos quais eu era o coordenador, aconteceu uma situação com um irmão. O líder daquele grupo familiar me procurou e disse, pastor, ele tem essa situação. Ok, eu vou com você tratar essa situação. E o próximo grupo familiar era na casa desses irmãos. Eu disse, vou junto com você. E aí fizemos aquela festa, como é o grupo familiar, uma coisa maravilhosa, gostosa, louvamos a Deus, edificamos a Deus, tivemos comunhão, oramos, testemunhamos. E no final, quando todos foram embora, permaneci lá com o líder. E nós, então, conversamos com aquele irmão. E, de repente, a esposa desse irmão se levantou e disse, mas pastor, ela quis se opor, queria defender o marido. Eu disse, a irmã, permaneça em silêncio. Eu não vim tratar hoje a vida da irmã. Vim conversar com o seu esposo. E disse a ele o que ele deveria de fazer. Oramos e fomos embora.
E aquele casal, então, ficou extremamente magoado e queria sair da igreja e tudo mais. Isso foi numa sexta-feira, no domingo o líder procurou, o casal não veio, quer sair da igreja. Tá bom, deixa Deus agir. Na terça-feira, de manhã, estando no escritório pastoral, o Espírito Santo vem para mim e diz assim, à tarde, no início da tarde, você pega a sua esposa e vocês vão lá na casa daquele casal e você pede perdão. Aí você pode pensar assim, mas pedir perdão, eu fiz aquilo que Deus pediu para eu fazer. Sobre o que eu devo de pedir perdão? Peça perdão pela forma. As palavras ele precisava, mas talvez a forma. Tá bom. Cheguei em casa, falei para minha esposa, olha, à tarde a gente vai fazer uma visita lá naquele casal e eu vou lá pedir perdão. Tá bom. Então, chegou à tarde, fomos até aquela casa lá e nós vimos, quando chegamos na casa, a irmã sentada dentro da casa. E quando ela nos viu, ela se escondeu. Irmãos, eu falei para minha esposa o seguinte, agora nós precisamos de um anjo. Que Deus mande um anjo para abrir a porta dessa casa, porque ela não iria nos receber. Não deu 5 minutos. Apareceu um homem de caminhonete lá e disse, a senhora está lá dentro, sim. Ele bateu na porta, ela teve que atendê-lo. E eu disse para minha esposa, o anjo já chegou. E se o anjo chegou, a porta vai se abrir. E aquela mulher atende o homem, e quando ele vai embora, ele, vocês estão fazendo o que aqui? Nós queremos conversar com ela. Ele volta para aquela casa, bate na porta e diz, tem um casal querendo conversar com a senhora recebe eles. E ela não tinha mais o que fazer, ela teve que nos receber. E quando adentramos, o marido não estava em casa, nós sentamos no canto da sala, ela sentou bem longe no outro canto da sala. E eu disse para ela assim, eu vim hoje pedir perdão para a senhora, para a irmã. Não pelo que eu falei, mas talvez pela forma. E nisso chegou o marido. Eu disse para ela vir pedir perdão, não pelas palavras, mas talvez pela forma. E aquela mulher, ela disse assim, eu não perdoo. Eu tenho dificuldades de perdoar. Na sexta-feira à noite eu tinha dito para ela, a irmã fica em silêncio, não vem tratar a sua vida. Na terça-feira Deus manda lá tratar a vida da mulher. Qual era a área que ela precisava ser tratada? Falta de perdão. Eu disse para ela, se a irmã perdoar ou não perdoar, isso não cabe a mim. Eu vim pedir perdão. Eu vim pedir perdão. Agora, a decisão de perdoar é sua. A decisão de viver em liberdade é sua, meu irmão e minha irmã. Aí nós oramos juntos e fomos embora. Não deu muito tempo depois, havia um retiro na igreja, depois de uma ministração que eu tive naquele retiro lá. Teve um momento assim do agir de Deus, e aquela mulher veio na frente, me abraçou e disse assim, pastor, eu vim lhe agradecer. Porque eu era uma mulher, uma pessoa que não perdoava pessoas. E a partir daquele dia, eu comecei a liberar perdão e a minha vida foi transformada. Meu irmão, minha irmã, a falta de perdão faz parte das coisas velhas. A falta de perdão, ela nos escraviza, traz enfermidade e consome o nosso vigor. Perdão é uma decisão. Deus decidiu nos perdoar para não nos matar. Deus decidiu nos perdoar para viver conosco. Seja você também um imitador de Deus como filho amado. Decida você também perdoar as pessoas, independentemente da ofensa, da situação que tenha ocorrido. Eu sou uma nova criação e as coisas velhas passaram na minha vida e na sua vida. Amém? Viva pelo novo, libere perdão. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Obrigado porque o Senhor conhece todas as minhas ofensas, todos os meus pecados, todos os meus erros. E o Senhor decidiu me perdoar. E o Senhor decidiu me perdoar por causa do teu amor. Como nós cantamos hoje, Pai. Que amor é esse? Que amor é esse? Pai, nós queremos viver pelo novo. Nós queremos viver cheio desse amor. Pai, nós queremos viver de tal forma que não haja situação na nossa vida a qual nós não possamos mais perdoar.
Nós não queremos mais viver escravizados. Nós não queremos mais viver presos, acorrentados a situações que aconteceram, Pai. Toda a obra das trevas, toda a artimanha das trevas cai por terra em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, mostra para o meu irmão, para a minha irmã, para aquele que nos assiste, situações na sua vida, a qual ele reteve o perdão. E que ele diga, está perdoado, está perdoado. Que ele manifeste a mesma vida de Deus, assim como Jesus manifestou, e assim como Jesus disse, nós perdoarmos estes pecados, estes erros, estarão perdoados. Para a tua honra, para a tua glória, para que a humanidade saiba que o Senhor nos ama e que não há nenhuma situação na qual o Senhor não perdoa, Pai. Que o teu nome venha a ser glorificado, exaltado, engrandecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que palavra poderosa. Então, esse é o poder do perdão. O perdão ele é maior do que qualquer erro. O perdão é maior do que qualquer ofensa. Então, que nessa semana você possa também colocar essa palavra em prática. E liberar perdão nas áreas em que você precisa liberar perdão, né? E pedir perdão se você precisa pedir perdão para alguém. Amém? Tenham todos uma ótima semana. Não se esqueçam, então, dos nossos avisos. Na terça-feira, o grupo familiar. Na quinta-feira, o nosso Ori Church. Aos domingos, nosso culto de celebração. E não se esqueça de convidar mulheres para o nosso Café das Mulheres, no dia 20 de novembro. Amém? Então, tenham uma ótima semana. Que Deus abençoe vocês.